em dia em que a Câmara dos Deputados, em uma sessão um pouco diferente do Congresso Nacional, está lá votando vetos presidenciais, um veto que pode ter um impacto econômico bastante amplo, que é o do reajuste dos servidores. Aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, neste momento está falando ao vivo, na tribuna do plenário da Câmara também, muito provavelmente sobre este assunto. Estou conferindo imagens dele aqui no Band News TV. Mas esse contexto todo em que a economia pede socorro, Cris, outras propostas são levantadas. O ouvinte vai se lembrar do tal do Plano Mansueto. A gente falou tanto desse assunto por aqui. Hoje em dia, Mansueto nem faz mais parte da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes. Mas é uma discussão que está voltando de uma forma um pouco diferente, sendo aprimorada, e tem uma expectativa de que possa avançar ainda neste semestre lá na Câmara dos Deputados. A gente vai conversar com o relator dessa proposta, deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Cristina. É um prazer estar falando de novo na Rádio Bandeirantes. Siga à disposição. Oi, deputado. Eu acho que o problema é aqui, né? A gente está com. A gente está tentando melhorar aqui o contato com o deputado. Estamos já vendo a imagem dele. Oi, deputado, o senhor nos ouve? Está me ouvindo? Agora sim. Agora foi. Opa. Tudo bem, deputado? Boa noite, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Explica pra gente qual a ideia que está sendo desenvolvida agora a partir da discussão que tínhamos já há tanto tempo sobre o Plano Mansueto e essa tentativa de ajuda na recuperação fiscal dos estados. Olha, Isabel, é importante lembrar que antes da pandemia, nós tínhamos dos 27 estados, 7 já tinham declarado um estado de calamidade financeira, né? Praticamente sem condições de pagar suas contas. 14 estados dos 27 já descumpriam as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao limite do gasto com despesa de pessoal. Então, essa situação já era muito grave antes da pandemia, com a pandemia ficou ainda mais crítica. Nós aprovamos, em maio, a ajuda aos estados e municípios, aquela transferência de renda direta num benefício total de 120 bilhões de reais, 160 bilhões transferência direta na conta de estados e municípios, seja pela suspensão das dívidas com a União, com bancos públicos, que foi concedida na Lei Complementar 173. Só que isso está acabando. Essa transferência tem data para acabar, faltam mais 2 parcelas. E o problema vai voltar, e vai voltar num nível de gravidade ainda maior, porque a atividade econômica, aos poucos, ela é retomada com achatamento da curva, com um relaxamento da quarentena, mas a economia vem muito machucada por conta da pandemia. Então, todos esses problemas voltarão e é preciso encontrar soluções para os estados. É preciso também encontrar soluções diferentes para a situação de cada estado. Por exemplo, nós temos 4 estados numa situação muito crítica. O meu estado, Rio de Janeiro, que já está dentro do regime de recuperação fiscal, mas outros 3, 4 estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, que querem se valer desse mecanismo e não conseguem com o regime de recuperação fiscal vigente atualmente. Tem outros 3 estados que querem ter empréstimos com garantia da União. Os estados que têm um rating classificado pelo Tesouro de nota C, é uma situação delicada do ponto de vista fiscal e que impede eles terem empréstimos garantidos pela União. Tem outros estados que fizeram dever de casa, como São Paulo, por exemplo, que tem as contas em dia, que já tem empréstimos garantidos pela União, mas querem mais ainda, ampliar sua margem de endividamento para investimentos. Então, esse projeto, o que era o antigo Plano Mansueto, que nós ampliamos o escopo dele para atender 27 estados, com a votação do auxílio a estados e municípios, ele foi arquivado, e daí eu apresentei o projeto de minha autoria, o PLP 101 de 2020, que é esse projeto agora que atende aos estados no pós-pandemia. Vários governadores, secretários de Fazenda dos estados já têm se manifestado em defesa
para que o presidente da Câmara paute esse projeto para dar uma solução pós-pandemia às contas estaduais que vão muito mal. Se de um lado a gente volta a oferecer empréstimos, de outro também agora, nesse momento, que é um momento já passado a fase mais crítica da pandemia, vai se exigir contrapartidas de ajuste desses estados. O deputado, agora essa questão é importante, como o senhor citou, justamente porque nós teremos no ano que vem uma situação delicada e com a expectativa de retomada da economia, mas com muito lastro aí para a gente resolver pelo caminho em relação às finanças. E num momento delicado, né, deputado? Porque inclusive a gente vê hoje no Congresso Nacional um debate que não deveria existir justamente sobre reajuste ou não de servidores. Como é que a gente faz para colocar todos os desafios que nós teremos pela frente diante ou dentro de uma mesma cesta que envolve tantos interesses neste momento econômico, hein? Cristiano, a gente está vivendo um momento onde ninguém tem dúvida que o Estado tem que ter uma participação ativa na proteção de setores produtivos, na garantia de proteção social às famílias, com um auxílio emergencial de R$600, que hoje atinge quase 109 milhões de pessoas, segundo o próprio IBGE, que estão sendo impactadas de alguma forma pelo auxílio emergencial, o apoio às empresas, né, para que elas diminuam seus problemas durante a pandemia. Ninguém tem dúvida, né, pode ser o economista mais liberal que for, ele tem absoluta convicção que o Estado, nesse momento, ele é crucial, só ele pode emitir dívida, moeda, só ele pode ajudar uma economia paralisada por conta da pandemia. Só que isso precisa voltar à realidade. E o que nós temos visto é que acaba que há um grande debate sobre qual o papel do Estado no pós-pandemia. Muitos acreditam que esse processo de emissão de dívidas, de não ter limite os gastos públicos, porque o gasto estatal ele é fundamental para que possa alavancar a economia, é um debate antigo, né, de uma corrente de pensamento da economia que acredita que, a partir do gasto público, pode-se incrementar crescimento econômico. E há outra corrente, da qual eu faço parte, que acredita que é preciso ter rigor nos gastos, responsabilidade, mais investimento privado. Então, esse é um debate que está agora no parlamento também, né, quando nós temos a todo momento uma tentativa de vamos furar o teto para caber mais algum investimento, mais algum gasto, vamos dar simplesmente auxílios sem exigir nenhuma contrapartidas, por exemplo, de estados que já são gastadores e que não tiveram rigor em equilibrar as suas contas. Então, o que a gente tem que insistir permanentemente é que essa fase, e que bom que ela vai passar, mas essa fase de gastos sem limite, nós estamos no meio do estado de calamidade, do chamado orçamento de guerra, onde as regras fiscais, como o teto de gasto, como a regra de ouro, não foram dispensadas pelo motivo óbvio de colocar recursos na economia. Mas é preciso voltar a uma realidade, porque tem limite. O Estado brasileiro não consegue se endividar permanentemente se ele não mostrar para aqueles tomadores desses títulos brasileiros que o Brasil tem capacidade, responsabilidade para cumprir com seus compromissos, para pagar os juros desses títulos. Então, isso pressupõe, nós temos um Estado saneado e medidas como a de hoje que nós estamos votando, e eu acredito muito que a Câmara vai, eu acredito até com alguma tranquilidade, manter o veto do presidente Bolsonaro, fazendo essa suspensão. Ninguém está tirando direitos dos servidores públicos, nós estamos só pedindo também a colaboração dos servidores públicos durante um período de 2 anos para que não tenham reajustes salariais, para que essa conta seja um pouco menor, uma conta que toda a sociedade está pagando agora e no futuro, porque quando se emite dívida, nós estamos empurrando essa conta para as próximas gerações, para o meu filho, para os seus filhos. Então, isso é algo que é razoável no momento absolutamente anormal. Se nós estivéssemos falando isso no momento de normalidade, até faria sentido
agora num momento de completa normalidade, num momento de guerra que nós estamos vivendo, eu acredito que é justo todos terem que fazer algum sacrifício para que a sociedade toda possa ser ajudada. Deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, nosso tempo infelizmente já está terminando, o jornal aqui está quase no finalzinho, então fica o caminho aberto aí para a gente ter novamente esse papo, já que é um projeto que já se discute há bastante tempo e agora nesse contexto de pandemia se faz ainda mais necessário. Boa noite, obrigada pela presença por aqui. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Mais uma vez, um prazer falar na Rádio Bandeirantes. Estou sempre à disposição. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, deputado. Um abraço.